E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo passado nós falamos das tintas anti-incrustantes e terminamos o vídeo mostrando que o tributistânio havia sido banido em meados de 2008, uma vez que ele era muito tóxico. Mas será que os compostos que substituíram o TBT eram menos tóxicos ou levaram a uma melhoria nas condições ambientais nas zonas navegadas? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Unifesp e esse é um canal de Química Ambiental. Esse é o nosso segundo vídeo sobre sistemas anti-incrustantes. Se você não tiver visto o primeiro, sugiro que dê uma paradinha aqui, clique no card desse lado ou desse lado, não sei onde ele vai aparecer, e veja o vídeo anterior, depois volte para esse. Vai ser melhor para você. Em 2008, a Convenção sobre Sistemas Anti-Incrustantes da Organização Marítima Internacional entrou em vigor, de modo que os países signatários se comprometeram a proibir e banir a utilização do tributistânio em sistemas anti-incrustantes. A partir daí, e mesmo um pouco antes disso, outros sistemas já vinham sendo utilizados pela indústria naval. E é sobre esses sistemas e esses outros biocidas que nós vamos falar. Como as embarcações não podem prescindir do uso de um sistema anti-incrustante, e como esses sistemas anti-incrustantes necessariamente precisam incorporar substâncias tóxicas, desde 1982 a indústria naval vem testando uma série de compostos. O resultado disso é uma profusão de moléculas, que atualmente totalizam mais de 23 compostos, que vem sendo usado em sistemas anti-incrustantes navais em todo o mundo. De um modo geral, essas substâncias, assim como acontecia com o TBT, são lixiviadas da pintura e acabam por cair em ambientes aquáticos, provocando contaminação. A imagem de fundo que vocês veem é uma vista aérea do Porto de Santos, que é, entre as regiões da América Latina, uma das mais afetadas por esse tipo de contaminação. Não por acaso, essa área é densamente navegada por navios comerciais, embarcações pesqueiras e também embarcações de lazer. Como a quantidade de moléculas atualmente usadas em sistemas anti-incrustantes é muito grande, eu escolhi aqui 5 moléculas principais para a gente falar a respeito. Até porque eu quero evitar que esse vídeo fique muito longo e cansativo para vocês. Duas das moléculas mais usadas, desde antes do banimento do TBT, têm sido o diuron e o irgarol. O irgarol é uma molécula pertencente ao grupo das triazinas e ele foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em sistemas anti-incrustantes, enquanto que o diuron é um conhecido praguicida agrícola usado desde 1950 na agricultura. Uma particularidade que une essas duas moléculas é o fato desses compostos serem capazes de inibir o fotossistema 2. Mas o que vem a ser isso? Veja bem, imagina-se que durante o processo de sucessão ecológica que leva à incrustação no casco da embarcação, o processo começa, muito frequentemente, com organismos que são autótrofos, em sua maioria fotossintetizantes. Portanto, o raciocínio por trás do uso desses compostos consiste no fato de que, se eu inibir a fotossíntese das etapas iniciais do processo de sucessão ecológica, ela não ocorrerá, de modo que o fouling não se estabelecerá. Sendo assim, tanto o diuron como o irgarol inibem uma etapa fundamental do processo de fotossíntese, especialmente inibindo a atividade do fotossistema 2, de modo que bloqueia essa atividade. Sendo assim, esses compostos são também conhecidos como herbicidas. Na medida em que eles são lixiviados para o ambiente aquático, eles também podem afetar organismos planctônicos, de modo que já há registro de que o irgarol e o diuron eles podem comprometer a produtividade primária em ecossistemas aquáticos. Exatamente por esse motivo, em alguns países da União Europeia e outros países do continente europeu que têm legislação ambiental mais severa, como a Inglaterra, a Suécia e a Noruega, esses compostos estão proibidos ou restringidos a embarcações de menor porte. Um outro composto bastante conhecido, usado nos sistemas anti-incrustantes modernos, é o dicoite. O dicoite é conhecido comercialmente como Cinine 209. Esse composto ele tem uma particularidade interessante e chegou a ganhar um prêmio
como uma molécula sustentável emitido pela EPA, a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos. O Cyanine 209, ou dicoid, é uma molécula altamente tóxica que, portanto, cumpre o seu papel anti-incrustante, porém, após lixiviar para o ambiente aquático, ela se degrada muito rápido, com uma meia-vida inferior a horas, originando subprodutos que são até 100 mil vezes menos tóxicos do que o composto original. Exatamente por se comportar como uma molécula inteligente, que é tóxica no momento de cumprir o papel e se degrada para não ter persistência ambiental, essa molécula ganhou um selo de qualidade sustentável. No entanto, o que nós temos observado nos estudos que vêm sendo realizados ao longo da América Latina é que esse, após o TBT, é um dos compostos mais frequentemente encontrados no ambiente. Ora, mesmo que ele se degrade rápido, se houverem aportes sucessivos desse composto, haverá sempre uma concentração média no ambiente que sim é capaz de produzir toxicidade. Apesar da boa intenção, nós temos aí atualmente registros de graves problemas ligados ao dicoid. O clorotalonil, assim como a dicloflanida, são compostos que eram tradicionalmente usados na agricultura, de modo que foram importados para utilização em sistemas anti-incrustantes. Cabe ressaltar que no caso do clorotalonil, ele foi recentemente proibido em lavouras da Europa. E, apesar disso, continua em uso em sistemas anti-incrustantes. E aqui eu deixo uma pergunta: será que existe um risco maior em usá-lo na agricultura quando comparado ao uso como sistema anti-incrustante? Essa é uma perguntinha para vocês se dedicarem e comentarem posteriormente. Um estudo realizado há alguns anos no Japão mostrou que os produtos comerciais vendidos como tintas anti-incrustantes podem utilizar simultaneamente até 4 desses biocidas. Embora não sejam a maioria, visto que os que usam 4 biocidas simultaneamente representam apenas 5% do total, percebam que apenas 16% dos produtos comercializados naquele país usam um único biocida, de modo que todos os demais usam combinações. Isso acontece em virtude da sucessão ecológica que forma o fauling ser constituída por organismos diferentes que vão ter diferentes níveis de sensibilidade aos vários compostos utilizados. Por outro lado, isso também gera um grave problema na medida em que você tem coquetéis de substâncias químicas diferentes sendo lançadas no ambiente aquático, podendo produzir danos ambientais. Bom, mas como que está a situação dos biocidas anti-incrustantes no Brasil? Diferente do TBT, os novos biocidas anti-incrustantes foram muito pouco estudados dentro do litoral brasileiro. Um estudo recente publicado pelo nosso grupo de pesquisa mostrou que os resíduos resultantes dos sistemas anti-incrustantes são um grave problema no sistema estuarino de Santos e São Vicente. Nesse estudo, além do tributil estânio, foram estudados também esses 5 compostos que eu enumerei como os principais: o dicoid, também conhecido como cyanine, clorotalonil, diuron, irgarol e dicloflanida. Além desses, se estudou também a ocorrência de partículas de tintas anti-incrustantes nos sedimentos da região. Antes de mais nada, é importante entender que o estudo foi realizado com base em 2 recortes. Um recorte principal realizado ao longo dos canais de navegação por onde trafegam as embarcações de grande porte. Nesse recorte, nós temos aqui essas estações e vocês veem nos gráficos de barra as concentrações de tributil estânio encontrados. No segundo recorte aplicado no estudo, nós avaliamos as concentrações dessas substâncias em 3 pequenos estuários que desagam no canal de acesso ao Porto de Santos e que são densamente povoadas por marinas e pequenos estaleiros. Percebam, na comparação entre os 2 recortes, que as concentrações de tributil estânio e derivados encontrados nas regiões onde estão as marinas e os estaleiros são muito maiores do que as concentrações encontradas nos corpos d'água principais do estuário. Mas por que exatamente isso acontece? Provavelmente 2 motivos. O primeiro deles é que nesses pequenos estuários
o tempo de residência da água é maior e as substâncias que lá são lançadas tendem a permanecer por mais tempo, visto que existe uma menor hidrodinâmica nesse corpo d'água. Um outro motivo é que nas regiões onde você tem os canais principais de navegação, você tem maior hidrodinâmica, obviamente, mas também você tem navios que circulam internacionalmente e que estão sujeitos a legislações internacionais. Então veja bem, como as embarcações de pequeno porte estão sujeitas apenas às legislações locais, que na nossa realidade brasileira nós sabemos que é falha e que as fiscalizações não ocorrem, a incidência do problema nessas áreas acaba sendo mais intensa. Por outro lado, na região do estuário, onde navios comerciais que trafegam o mundo inteiro e, portanto, estão sujeitos a legislações ambientais mais severas, nessas áreas você tem concentrações e, consequentemente, impactos menores produzidos por esses compostos. Mas notem, essas imagens dizem respeito apenas ao tributilstânio, que é um composto que foi banido. Vamos dar uma olhadinha como são as concentrações dos outros compostos. Aqui nós temos os gráficos das concentrações para diuron, irgarol, clorotalonil, diclorfluanida e dicoite. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que, como mencionado anteriormente, o dicoite parece ser o problema mais sério atualmente na região do estuário. Assim como nós observamos para o TBT, também as concentrações mais elevadas desses compostos ocorrem nas áreas com menor hidrodinâmica. Isso ressalta o fato de que esses compostos têm uma mobilidade limitada e tendem a permanecer em áreas onde a circulação é mais restrita. Novamente, ao longo dos canais de navegação, as concentrações foram relativamente mais baixas. Notem, em um caso particular no canal de navegação, aqui na estação de número SP8, nós vemos uma concentração relativamente alta de dicoite, quando comparada a todo o resto. Isso acontece porque exatamente nesse ponto existe um estaleiro que atua tanto na construção como na manutenção de embarcações de grande porte. Bom, eu tinha falado que além da lixiviação da própria molécula a partir da pintura estabelecida no casco de embarcação, nos locais onde ocorre manutenção, nós temos também a liberação de partículas de tinta anti-incrustante. Notem, na medida em que um barco recebe manutenção e repintura, a camada antiga, que ainda detém algumas substâncias tóxicas, ela precisa ser removida, geralmente por lixamento. E essas partículas, se não gerenciadas, acabam caindo no estuário. Então, da mesma forma como se estuda microplástico nos sedimentos, nós identificamos a ocorrência de partículas de tinta anti-incrustante nessas mesmas amostras. E vejam que interessante. Nós tivemos aqui concentrações bastante variadas ao longo de todas as localidades estudadas. No entanto, as barras amarelas representam áreas onde ocorre manutenção, ou seja, estaleiros, mostrando que as partículas de tinta anti-incrustante elas são fundamentalmente um problema relacionado a áreas onde ocorre manutenção. Bom, isso é óbvio, mas também foi nessas áreas onde nós encontramos a maior concentração das substâncias químicas. Então, é possível que a partícula de tinta anti-incrustante atue como uma fonte secundária desses contaminantes para o ambiente, representando, portanto, uma situação muito mais grave do que a simples liberação do composto para a água pela lixiviação. A partir do exposto, talvez vocês me perguntem: professor, então a indústria naval falhou ao proibir o TBT, já que existe contaminação pelos substitutos do TBT? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Notem que as substâncias atualmente utilizadas, em sua grande maioria, elas produzem menos impactos, são menos tóxicas do que o TBT. No entanto, essas substâncias ainda são tóxicas e ainda são capazes de produzir problemas. Dessa forma, um estudo publicado em 2010 mostrou que um sistema anti-incrustante ideal ele deveria reunir essas características. Primeiro, ele tem que ter um amplo espectro de ação, sendo capaz de proteger a embarcação de vários grupos de organismos. Ele deve apresentar baixa toxicidade para mamíferos,
baixa solubilidade em água e também baixa capacidade de acumular ou biomagnificar nos organismos. Além disso, é muito desejável que ele tenha baixa ou nenhuma persistência ambiental. Lembra? Mais ou menos como o dicoide. Compatível com os equipamentos de pintura em uso e que tenham, obviamente, os custos e a durabilidade bastante competitivos em relação aos sistemas que são usados atualmente. Bom, esses são exatamente os desafios que se impõem à indústria naval. Infelizmente, até o momento, não encontramos um biocida ou um sistema anti-incrustante que atenda simultaneamente a todos esses critérios. Enquanto isso não ocorre, nós seguimos monitorando o ambiente para verificar se as substâncias atualmente em uso são ou não nocivas para os organismos. Como vocês puderam ver pelo exemplo de Santos, a proibição mundial do tributilistânio, emitida pela Organização Marítima Internacional, não resolveu o problema totalmente. Primeiro, porque nós ainda encontramos resíduos de tributilistânio em amostras ambientais coletadas ao longo de Santos e de outras regiões da América Latina. Outro aspecto importante é que com o banimento do TBT, novas substâncias que antes não estavam presentes em ambientes aquáticos, agora estão. E essas substâncias também são tóxicas, embora menos persistentes e menos tóxicas que o tributilistânio originalmente utilizado. Dito isso, eu deixo aqui uma reflexão. Será que as substâncias químicas que são usadas em produtos comerciais, como as tintas anti-incrustantes, mas não somente elas, não deveriam ser avaliadas de um ponto de vista ambiental antes de irem para o mercado? Ou será que são e os problemas só são descobertos depois? Reflita um pouquinho sobre o assunto e coloque seus comentários no vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima!